Fala, my friend! Seja bem-vindo a mais um episódio do BratoCast. Pô, esse episódio, realmente nós vamos entrar num assunto para você que é o calvão de cria. Você tem aquelas entradas, tudo mais. Hoje nós trouxemos uma pessoa que é especialista em calvície. Mas nós vamos descobrir outras patologias também, que não é só porque você tá careca, às vezes está faltando vitamina. Esse podcast é um oferecimento da Bratio, a parceira que transforma o seu projeto em realidade, com inteligência, transparência e gestão eficiente. Na Bratio, atuamos com soluções sob medida para obras residenciais, comerciais e também reformas. Da Fundação Acabamento, oferecemos controle de custo e acompanhamento técnico em cada etapa da sua obra. Clique em Saiba Mais e fale com um dos nossos consultores. Bom, nós trouxemos aqui hoje a Daiane Santana. Ela é biomédica e nós vamos abordar esse assunto da calvície. Daiane, seja muito bem-vinda. Obrigado por estar aqui com nós e vamos destrinchar esse assunto aí da galera calva. Vamos lá. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. E que bom que tem esse espaço para a gente entender um pouquinho melhor aí, principalmente dos tratamentos capilares. Maravilha. Daiane, para nós começar, conta um pouquinho da sua história, como foi essa... a gente estava conversando, você começou um pouco na área da beleza, e aí caiu de paraquedas na calvície, como que foi? Na verdade, eu acho que empreender é isso, né? Você descobrir e você Erros e ir acertos. sem fim, né? Eu comecei na área da beleza, comecei sozinha, comecei num espaço pequeno e tentei entender um pouco desse mundo, né? Da área da beleza. Porém, com o passar dos anos, trabalhando na área da beleza, comecei a agregar algumas parcerias. Dentro disso, eu descobri que a gente precisava o quê? Cuidar mais de dentro para fora, né? Que eu falo que não adianta você cuidar Sim. só por fora, que faz parte. E aí, um pouco antes da pandemia, eu resolvi expandir o meu espaço, entrei com algumas reformas dentro do espaço para a gente ampliar, porque eu vi a necessidade e a correria do pessoal. Para poder fazer uma unha, para poder se alimentar, tudo no mesmo espaço, né? Falo que não é porque é cidade pequena, né, que é lá em Porto Ferreira, que a correria não é a mesma, mas é a mesma para todo mundo. Não é porque a gente é do interior que a gente anda de charrete, gente. Pois é. A gente também tem Né? carro, a gente, né? Estamos evoluídos. A gente é urbanizado, tá? E aí, dentro desse espaço, eu pude perceber que a mulherada, principalmente, precisava recorrer a um lanche rápido. Então, dentro desse espaço, eu tinha manicures, massagens, cabelo, Era literalmente alimentação. um espaço de bem-estar. Sim, shake, suco, salada no pote, tudo para facilitar aí, né, o dia a dia. E aí entrou a pandemia, né? Mas como eu tenho já minha irmã que é fisioterapeuta dentro do espaço, tenho uma psicóloga que é prima da área da saúde, tem podologia, né? Hoje é mais voltada à área da saúde, da estética, já não está mais a área da beleza. Tenho meu cunhado que é médico, então a gente conseguiu meio que manter o espaço aberto durante a pandemia, entre aspas, né? E eu fui enxergando o quanto era necessário mesmo eu migrar mais para essa área da saúde, né? Eu já estava praticamente começando com os tratamentos capilares, você viu tanto que a mulherada reclamava, e cabelo que caía, e a química que destruía. Pra mexer como um salão, né? Pois Você acaba... e aí eu falei, gente, assim, você pode ter o melhor produto que vai danificar o cabelo, né? Se o organismo não estiver ok, se nada estiver ok. E foi pós-pandemia que eu comecei a realmente me direcionar mais para essa área de tratamento capilar, me especializar, buscar mais conhecimentos. E foi onde também Ribeirão Preto abriu minhas portas. Legal. Nessa época, quanto tempo faz que você já está... Atuando? Desde a área da beleza, você coloca aí uns 10 anos. Tá. E aí, então, antes da pandemia, a sua ideia lá atrás, quando você basicamente se forma, né, e vai empreender,
o pensamento sempre foi, não, vou mexer com a área da beleza. Sempre foi a área da beleza. E aí a ideia era, então, facilitar a vida, vamos colocar a princípio da mulherada, Da mulherada. proporcionando tudo para elas, Sim. dentro de um único espaço. Nesse período, antes da pandemia, dava-se bons retornos em relação a isso? Porque aí você tinha um aglomerado, né, de coisas. Um shake, você tinha uma alimentação, você tinha a estética, que era cuidar do cabelo, etc e tal. A área da beleza é uma área muito boa, né? Eu falo que é uma área que dificilmente você vai ver alguém reclamando da área da beleza, porque ela é necessária hoje, né? Principalmente aí para a mulherada. E na época ela era muito melhor. Eu falo que o pessoal cuidava mais do externo do que do interno, né? Então a área da beleza naquela época era uma área muito promissora. Então foi uma área que me ajudou a esses investimentos e a esse crescimento, com certeza. Legal. E aí a gente entra na época da pandemia, fica aquele caos durante 2 anos e alguma coisinha. E aí, nesse meio tempo, o que foi que, tipo, você deu um estalo dentro da cabeça, você falou, vou mexer com Um tratamento um capilar. tratamento capilar. Como eu comentei, eu já estava vendo alguns clientes, algumas mulheres e algumas pessoas reclamando muito já dessa queda capilar, né? Basicamente foi um laboratório. Exatamente. Serviu de laboratório Exatamente. o salão. E eu acho que o que eu mais, assim, tive a visão é que não tinha uma pessoa que não sentasse na minha cadeira, no meu espaço, e não falava que tomava um remédio para dormir, para ansiedade, enfim. E aquilo foi mexendo muito comigo. Então você começa a observar como é que a pessoa tá, né? Não só externamente, sim internamente. Eu acho que aí foi o estalo da onde eu falei, não, a gente precisa ir mais profundamente para cuidar dessa pessoa. Para poder trazer essa dor que as mulheres tinham na época. Exatamente, porque eu acho que não é só o externo, né? O interno ele conta muito. A gente vai conversando e a minha cabeça ela entra em 1000 por hora. E eu não te contei, mas o meu pai foi cabeleireiro durante 30 anos. Sério? Então, eu cresci dentro de um salão de beleza. Então eu entendo um pouco como funciona e tal. E uma pergunta que me veio na cabeça é: o que você acha que falta no cuidado das pessoas? Para aquilo que elas não olham. Para o que elas não olham, eu acredito muito que é a saúde. É a saúde. Porque eu falo que se tem alguma coisinha ali desregulada, você não vai conseguir uma pele legal, você não vai conseguir um cabelo legal, você não vai conseguir uma autoestima legal. Então tá faltando um pouquinho mais o pessoal olhar mais pro lado da saúde. Quando você fala saúde, a gente pode colocar mais para que lado? No lado de sentido de tipo, tá faltando fazer atividade física ou não, tá faltando, você ir no médico e ver se as suas vitaminas tá regular. Eu acredito muito que é um conjunto hoje, né? Atividade física, alimentação. Hoje uma massagem não é mais luxo, é necessário. Uma drenagem. Eu acredito muito que é um conjunto para que a gente consiga ter realmente resultados bons. Você acha que para as pessoas também falta o entendimento do que essas coisas proporcionam para elas? Igual você citou uma massagem, uma drenagem. Sim, hoje eu ainda acho que as pessoas estão mais abertas a essas informações, né? Sim. Ou ao menos experimentar, né? Pois é. Antigamente era mais difícil, porque elas tinham uma mente mais assim que fosse luxo, né? Hoje não. Hoje elas entendem que é necessário cuidar do corpo, da mente, da alma. Talvez é luxo no momento em que elas ainda não fizeram, né? Exatamente. A partir do momento que elas fizeram... Exatamente. Putz, mas eu preciso disso daqui pra minha vida. Exatamente. Então eu acho que as pessoas começaram a ter esse entendimento agora, depois do Covid, após essa correria, esse estresse, né? Então eu acredito que melhorou o pensamento. Nós estamos, né, numa geração agora que é saúde e bem-estar, né? Então as pessoas passaram a olhar mais para isso. Exatamente. Daiane, obra.
Obra. Obra atrasar é problema técnico ou problema de gestão para você? Eu acho que as duas coisas. As duas coisas. Assim, eu não tive boas experiências, né? Não tive boas experiências, mas eu acredito que... Eu acho que tudo depende também do profissionalismo de quem você está contratando, né? Com certeza é o principal aí, porque eu não tive boas experiências. O que você acha que falta, assim, dentro de obra? Você num olhar como cliente, né? E profissionalismo. Profissionalismo, todos os sentidos, né? Desde o ajudante até... Exato. Eu acho que a mão de obra está muito difícil hoje no mercado, né? Seja para qual área, principalmente essa, mas eu acredito que está faltando muito profissionalismo. Por exemplo, a gente é uma cidade pequena, então eu acredito que faltam empresas ainda mais profissionais para chegar e mostrar que mudou, né? Essa coisa de obra, a gente pensava muito o quê? Contratar ali 2, 3... Vamos contratar o Sozé ali e a turma dele? Exatamente. Que eles enchem a laje na lata. Exatamente. Então, acho que está faltando mais profissionalismo. Ela já até me deixou a deixa, então. Você tá vendo que tá faltando empresa profissional para fazer a sua obra. Claro. E nós da Brat, nós somos profissionais, pô. Ó, sistema de gestão, uma série de coisas. Porto Ferreira tá pertinho, né? Tá pertinho. Então. 1 hora. Então, para você que quer fazer sua obra comercial, a sua reforma, nós estamos à disposição. Não era a intenção de fazer merchan, mas ela mandou a bola quicando. Eu tive que chutar. Muito bem. Legal. E o que te motivou para dar esse salto de área? Que, por mais que a gente está dentro da saúde em si, né? Eu sempre gosto de ressaltar que por mais que a gente tenha essa vida empreendedor, eu tenho uma definição que é aquela pessoa que acorda e vai. Exatamente. Aí depois a gente aprende a se tornar empresário. Então o empresário é o cara da gestão, a mulher da gestão. Você tem que saber o administrativo, o contábil, o jurídico, você tem que saber tudo isso. Se o pai teve salão, você sabe, né? A gente tem que ser colorometrista, você tem que ser contador, você tem que entender de química, você tem que entender de finanças, você tem que entender de tudo. Então, eu acho que empreendedor aprende todos os dias. Essa é a realidade. Você nunca está pronto, né? Você sempre vai pronto, mas estar pronto, não. Mas acho que o que me motivou mesmo a ir para a área é justamente que eu comecei a perceber, né, esses pontos, né, dos clientes estarem fazendo, procurando a beleza, mas não estarem satisfeitos. E aí o bichinho da área da saúde ali já tinha mordido. Na verdade, eu já tinha iniciado, né, a área da saúde, tranquei, fui para a área da beleza e voltei para a área da saúde. A minha família também, o pessoal tá tudo na área da saúde, então acho que o bichinho já tinha, né, picado já. Mas é a visão mesmo que a gente vai tendo, né, a necessidade. E eu acho que hoje também a estética e a saúde andam ali lado a lado, não tem como. Basicamente, a gente poderia se dizer que é como se fosse dentro de uma empresa o marketing e o comercial, né? Exatamente. E é bem isso. E eu acho que o que me motivou mais ainda foi na dor. Eu perdi meu pai tem 4 anos e ele me incentivou muito. Era um cara especial demais, me acompanhava em tudo e me incentivou demais. Então eu tinha 2 caminhos. Ou eu me fechava e viveria esse luto para o resto da minha vida, ou eu tentaria ser uma pessoa melhor, porque ele era uma pessoa assim fantástica, ajudava muitas pessoas, então eu quis ir para o lado onde eu tenho certeza que ele ia ter orgulho. Então a gente acaba mudando na dor, né? Como mulher, enfim, tudo, como filha. Então eu acredito que acho que isso é o processo do amadurecimento, né? Não sei onde que eu estava essa semana passada, que isso na realidade é ser forjado. Então um ferro ele é colocado no fogo e para ele se tornar uma espada, uma faca, o que for, leva umas marteladas. Então a gente passa por esses processos da vida que isso nos forja. Às vezes uns vão ser forjados de uma maneira mais leve, ou a dor para ele, assimilar a dor para ele é diferente.
Então ele sente menos com determinada situação e para outros já dói muito a ponto de gerar uma mudança. Uma mudança, exatamente. Eu acho que a dor, ela provoca uma mudança, principalmente no meu caso, que eu era muito apegada. Ele era uma pessoa assim, alta astral, não tinha tempo ruim. Então, eu tentei ser um pouco melhor. Digamos assim, igual você não vai ser, porque ninguém é igual a ninguém, mas ser melhor. Pelo menos é o nosso espelho, né? Exatamente. Os nossos pais é o nosso espelho. Exatamente. O que você acha, na sua opinião, que falta na área desse saúde e bem-estar? Eu acredito que falta... Por parte profissional, tá? Tá. Eu acho que acredita que o que está faltando hoje é as pessoas entender justamente isso, que a área da saúde é uma área um pouco mais séria, né? Um pouco mais cuidadosa, um pouco mais preparada hoje. E a área da estética é uma outra coisa. É claro que você pode agregar as duas, mas não que o profissional da estética pode fazer o que o profissional da saúde faz e o que o profissional da saúde, né, possa se intrometer em algumas coisas da estética, digamos assim. Então, eu acho que está faltando um pouquinho aí dessa, digamos, peneirar um pouco aí para o pessoal entender, porque a gente vê muitos casos, muitos erros dentro da estética, né, dentro da área da beleza, e quantos casos a gente não vê que, porque a profissional era esteticista e colocou algo invasivo, então, assim, tem que tomar um pouquinho de cuidado aí. Eu acho que falta só isso aí para dar uma melhorada. Ajustar todos esses pontos para poder ambas as áreas ter um cross entre elas, né? Muito bem entrelaçados. Exatamente. Que é uma coisa muito séria, né? A área da saúde, os tratamentos. Esse tratamento capilar, por exemplo, ele é um tratamento onde a gente trabalha a patologia clínica, a gente monta um protocolo personalizado, a gente estuda os casos, né? Então, não é uma terapia capilar. Uma terapia capilar é legal, um cabeleireiro pode fazer, um esteticista pode fazer, mas um tratamento, ele vai mais além, né? A gente fala que a gente trabalha mais profundamente aí com o paciente. Na sua opinião, você acha que dentro dos salões, não é que falta atenção, mas falta um olhar a detalhe talvez de conhecimento, não sei te dizer, vamos ver se você consegue entender minha pergunta, mas se dentro dos salões falta um olhar técnico, ou algo nesse sentido, principalmente relacionado a produtos, porque tem uma gama muito grande de produto hoje em dia. Na época que meu pai trabalhava com um salão, já tinha assim, né, muito hoje produto. Tem o dobro, né? Tem até na internet, digamos assim. Então hoje é muito acessível. Antes você literalmente só tinha-se perfumarias que só vendia para cabeleireiro. Exato. Hoje não, hoje você chega lá e compra o mesmo produto que o cabeleireiro usava. Eu falo que eu peguei muitos casos também recentes de pessoas que fizeram uso de progressivas, por exemplo, né? A gente sabe que a progressiva, ela é formol, ela é ácido, enfim. Se não é formol, ela é ácido. Então, assim, formol, ácido, enfim, amônia. Então, a gente percebe que tem essa facilidade da compra, mas não tem a informação. Que esse produto que ela está usando talvez não é compatível com o produto shampoo que ela está passando. Eu falo que hoje o mercado tudo tem química. Tudo tem química. Se você pegar os rótulos dos shampoos, dos hidratantes, dos sabonetes, enfim. Mas eu percebi que está começando a mudar esse olhar. E um dos motivos também que o meu olhar direcionou para essa área foi acho que uma das últimas feiras que eu fui da área da beleza. E aí eu vi um stand pequenininho, dei uma observada, voltei e vi que eles estavam trabalhando com produtos veganos, né? Super pequenininho, não me lembro agora o nome. E aquilo eu achei interessante. Falei, isso aqui ainda vai crescer. Por quê? Essa questão de química está muito acessível, está muito no mercado, desde o hidratante, desde o shampoo, e isso não está legal. Isso muitas das vezes está fazendo o efeito rebote, está prejudicando o cliente, e é o que tem acontecido. As pessoas não sabem a reação, né? Agora, dentro do salão,
Eu acredito em muito profissional boa, sim, mas eu acho que falta informação mais das empresas perante aos profissionais, o que elas estão repassando para os profissionais, né? Como isso chega, né? Que normalmente sempre chega através do representante e o representante, modéstia à parte, sempre ele só quer vender. Tem sim profissionais bem profissionalizados nesse sentido, que já estão no mercado há anos, só que no final das contas é uma venda. E a gente sabe que por ser um ticket baixo, ele tem que fazer volume. Não é uma venda consultiva, que ele vai pegar o produto, ele vai ficar uma semana dentro do salão fazendo a aplicação, mostrando, ou um dia que seja, né? Ele vai passar as orientações, não, é assim, é assado, tal. E assim, o cabelo é uma coisa muito individual. Sim. As pessoas têm que entender que a textura do seu fio não é igual a dele, não é igual a minha. Então, não tem como você trabalhar com o mesmo produto em todo mundo. Você vai alisar, compra esse, que esse é maravilhoso. Que para você vai agir de uma forma, para o outro vai agir de outra forma. Então, acho que está faltando realmente isso, essa informação que traz para dentro aí dos profissionais dos salões. Você tá falando. Tinha vindo uma pergunta tão boa na minha cabeça. Corta. Falando então novamente do seu negócio, sua família tem um papel importante, né? Na jornada, você já falou do seu pai. Como foi construir essa rede de parceria familiar? As minhas experiências é só karatê lá em casa. Não é fácil, mas eu acho que hoje é o melhor possível, né? Se você não tem a sua família ali, seu braço direito, em quem você possa confiar. E a minha família é uma família que a gente sempre foi muito unido, né? Eu falo que meu pai trouxe isso. Minha mãe hoje fica na clínica lá em Porto Ferreira também, Legal. Fica atendendo, fica ajudando. Então eu falo que se você não confiar, porque eu acho que nessa jornada, nessa caminhada, eu já tomei algumas decepções, né? Não tem como. Aqui, se você começou a empreender, não teve decepção, você tá fazendo alguma coisa errada. E é engraçado porque a gente percebe que a gente traz a pessoa para o seu negócio, tenta fazer com que a pessoa cresça com você, né? Mas a visão do outro não é a sua, nunca, jamais. E aí você tem algumas decepções, né? Enfim, e aí no meio desse aprendizado, eu acho que a família foi chegando sem querer, querendo, e foi dando muito certo. Foi ocupando o espaço que estava... Isso me facilitou a vinda para cá e largar um pouco lá. Tem a minha irmã que fica mais pro financeiro, tem a mãe que ajuda em outra área, tem o meu cunhado, tem minha outra irmã, né? Tem o meu irmão que é médico, mas não tá lá, mas logo acho que ele vai para lá também, se Deus quiser. Elas vão te puxar. Tem a minha prima que é psicóloga, então é bacana. Eu não vou falar para você que não. Hub da saúde e bem-estar. E é bom porque aí a gente pode cobrar mais, né? Falar algumas coisas ali que tá errado, melhora, né? Eu acho que aí funciona. A gente, com a família, o nosso filtro passa um pouco mais de espessura das coisas. Exato. Então você... Mas é bom, porque assim, né? Fica uma crítica construtiva mesmo. Desde que todo mundo tenha esse entendimento de crescimento dentro do negócio, é super benéfico. Porque aí vai estar todo mundo, não vai estar olhando como... Antigamente, eu e meu pai, a gente tinha um problema muito grande entre nós dois, que era tipo, ele me cobrava como se eu fosse o funcionário. E aí, na hora que eu retrucava, eu não retrucava como um funcionário para ele, eu retrucava como um filho. Então, se você tiver realmente essa transparência no sentido de tá todo mundo ali dentro do negócio, eu acho que o alinhamento é surreal. Aí... Exatamente, mas eu acho que o que você falou é o que realmente é o maior problema, é quando você vai tentar conversar mais profissionalmente. Mas, ao mesmo tempo, é bom porque você acaba falando umas verdades, isso e aquilo, aí o negócio funciona melhor, sabe? Passa os dias ali de bico, né? Eu e minha esposa, nós temos uma decisão dentro de casa que é dorme que passa. Dorme que passa, exatamente. Tretou no dia? Exatamente. Acho que família é isso. Né? Apontou todas as coisas ali que queria apontar, dorme que passa, conversa de novo no outro dia que vai estar fino do fino.
Exatamente. Mas é assim, é aquela coisa que é um por todos, todos por um Sim. também, né? É uma coisa Tá junto, bacana. né? Tá tudo exato. dentro do mesmo barco. Exatamente. E você veio de Porto Ferreira para Ribeirão. Como que foi a concorrência? Aqui em Ribeirão? Pode ser. Aonde você... Ou melhor, vamos melhorar a pergunta. Qual foi o mercado mais competitivo para você? Eu acho que a área da beleza. A área da beleza, quando eu comecei, foi um mercado assim bem competitivo. Não Você não se via... chegou a vir, né, com a área da beleza para cá? Não, eu já vim com a área da saúde mesmo, mas eu acho que a área da beleza foi para mim, ainda mais cidade menor, né? Foi mais competitivo e começou a expandir, o pessoal começou. Eu falo até que na época, até eu estava lembrando com uma menina que trabalhou para mim, a mascotinha, e a Duda, e ela falou para mim, eu lembro que só você fazia live, não tinha live naquela época. Então, abria o Facebook, não era nada ensaiado e mandava ver. Já saía filmando a galera trabalhando. Então, isso, de certa forma, eu não falo que é concorrência, mas eu acredito que é até bom, porque começa a abrir a mente tanto de profissionais, né, que estão entrando na área na época, que estavam, né, entrando na área na época, como dos clientes também. Porque você acaba trabalhando mesmo que no mesmo patamar de alguns, né? E isso é bacana. Acaba não tornando concorrente, sim a escolha daquele profissional. Mas aqui em Ribeirão Preto, eu ainda não consegui sentir que eu tenho concorrente, não. Esqueça tudo. Não senti, não. Mas talvez isso, até o que eu ia complementar, dada essa pergunta de concorrência, talvez você sinta que lá atrás você tinha mais concorrente pela falta de maturidade? Pode ser. Exato. A gente fica um pouco mais preocupada com isso e não focada, né? Hoje, como eu tô focada, eu não sei nem... Claro, existe, né, gente, aqui, tratamentos capilares, mas parece que só tem eu. Mas é porque realmente é isso, a gente busca o foco e não tem tempo, né? Você acaba focando no seu. Exatamente. Né? E assim, Ribeirão foi uma construção de crescimento também aos poucos. E eu falo que acho que a melhor propaganda e a melhor forma de você saber que você está no caminho certo é quando você é indicado numa cidade desse tamanho, né? E aí a próxima pergunta é: qual que foram os desafios, de você sair de Porto Ferreira para vir para Ribeirão, começar do zero? Uma coisa é você começar em Porto Ferreira, que é a cidade natal. E aí depois você vem para Ribeirão, uma cidade totalmente desconhecida. Como foi esse desafio? Eu acho que... Como foi o seu primeiro cliente? Meu primeiro cliente aqui, eu lembro exatamente que ele chegou através do Instagram, acho que foi. E através dele, ele já indicou uma pessoa. E a pessoa começou a ver diferença, e aí ele indicou uma pessoa. Mas foi igual formiguinha, né? Trabalho meio formiguinha. Óbvio que no começo você meio que paga para trabalhar, né? Até você ter essa direção certa aí. E depois as amizades, comecei a frequentar a academia, comecei a deixar uns panfletinhos. Eu acho que isso hoje ainda é muito importante. Óbvio que a internet tem um alcance muito grande. As pessoas não pensam, né? Eu tive num workshop recentemente. As pessoas hoje sempre, principalmente os mais jovens, sempre olham para canais de aquisição. Tá, canais de aquisição é onde é um canal que você vai pegar para colocar a sua marca e vender o seu serviço ou o seu produto. E geralmente as pessoas hoje tendem a olhar somente para a internet. Exato. Mas, às vezes, o panfleto que antes, lá atrás, as pessoas recebiam, sei lá, na rua, saí hoje de casa às 8 horas da manhã e cheguei às 6 da tarde em casa. Você chegava no final do dia, dentro do carro, você tinha em torno de uns 15 panfletos. Hoje não tem as pessoas panfletando. Tem. E eu falo para você que me ajudou muito o panfleto. Panfleto, QR Code e a curiosidade de me conhecer. Ponto. Foram e a chamada no 3 panfleto. Pilares. Você, Calvão. Pois é. Aí já aparece, né? Opa. Eu acho que falta isso mesmo. Eu acredito muito que a propaganda também ela tem que partir para o lado
comunicativo, pessoal, né? Que você, né? Eu acho que a internet vende muita mentira hoje. Sim. Esse é o problema. Então, eu acredito que isso traz um pouco mais de confiança quando é pessoalmente. É difícil de você filtrar, né? Hoje na internet. Hoje você pega na internet, tem gominhas que cresce cabelo, não sei o que vai te deixar, sei lá, sem alopécia. Tem inúmeras coisas que te oferecem na internet. Então, assim, ó, não é que não funciona, mas talvez não é aquilo que você está precisando, não é o ideal, né? É o que a gente está falando, é um conjunto, é um tratamento, é personalizado. Mas sobre a propaganda, eu comecei no boca a boca, panfletinho. E você aí com vergonha de botar um tenisão... E malhar, conversar. Mandar na gráfica para fazer 1000 panfletos, que hoje deve fazer até unitário. Antes era só 1000 panfletos que fazia. Hoje você mesmo faz, né? Os aplicativos e manda imprimir e vai. Exatamente. O meu ainda mandei fazer, né? Então, tá vendo? Você tá aí, ó, sentado esperando o cliente vir. E aí, quando você começa a fazer essa captação, essa movimentação dentro de Ribeirão, como que foi para você? Foi rápido? Demorou muito? Olha, no primeiro ano, acredito que os cinco primeiros meses foi devagar, depois deslanchou. Foi uma coisa que, assim, me surpreendeu. Eu trabalhava até dentro de um salão que me cedeu um espaço, Legal. Né? Aí conversei com eles, procurei eles na internet, conversei com eles, mas eu acredito até que essa captação dentro desse salão foi minha, não foi nem do salão, porque eram pessoas que não eram clientes do salão, por exemplo. E foi um atrás do outro. Quando eu vi, eu estava atendendo o dia todo. Isso fez com que eu investisse em Porto Ferreira também. Daqui eu consegui investir em algumas coisas, aparelhos. Porto Ferreira foi um ano assim. O legal de você estar em 2 cidades foi que deu para você medir, né? Super. Você conseguiu medir o que você fazia e atendia em Porto Ferreira, que já estava estabelecido. E aí você veio prospectar e abrir mercado para Ribeirão. Isso me deu uma visão muito boa, assim, nesse sentido. E eu percebo que há diferenças, né? Numa cidade como Porto Ferreira, como Ribeirão Preto. Em questão de valores, enfim, tudo, óbvio, né? Eu tenho um gasto maior aqui. Mas é um público diferente, né? A gente vê que é um público diferente. Aqui em Ribeirão Preto, eu trabalho com pessoas que eu não conheço. Lá em Porto Ferreira, você trabalha com pessoas que você conhece. Então, por isso que eu falo que é um público diferente. Muitas das vezes a pessoa vai por conhecer, aqui vai pelo meu profissionalismo. Pelo que você já entregou de resultado, né? Exato. Você acha que o fato de ser uma cidade menor é mais fácil de ter um cliente fidelizado? Olha, eu acho que sim. Eu acredito, até então, lá atrás, eu acreditava que sim. Apesar que hoje eu vejo que as pessoas, elas têm, assim, uma cabeça muito de dar valor mais quem é de fora. Eu sempre tive muito essa linha de pensamento, que eu percebo que cidade pequena acaba dando valor mais quem é de fora. Mas por ser uma cidade menor, onde eu fui criada, me ajudou, sim, no começo, óbvio, mais fácil você começar a atender um ou outro para realmente mostrar o seu trabalho. Essa é Legal. Uma coisa que eu ia te perguntar, como que foi para você manter essa resiliência, esse foco? Você começa atendendo em Ribeirão, um dia, né, só em Ribeirão, e aí você tem que encher essa agenda, e aí você volta para Porto Ferreira. Como que foi isso daí? Foi difícil, é o que eu falei no começo, no primeiro ano, parecia que eu estava pagando para trabalhar. Mas depois as coisas vão se alinhando, vão dando certo, né, e tudo você vai entendendo os seus custos de lá, o custo de cá, para você poder caminhar certinho e fazer mesmo uma rotina aí que compense, né? E hoje para você, para administrar essa qualidade de atendimento, hoje já está bem mais tranquilo.
bem tranquilo para mim. É uma coisa que, sim, que quando o paciente entra, parece que você já sabe o que ele tem, sabe? Antes da avaliação, né? antes da avaliação você já entende, porque eu falo que você faz uma análise do paciente a hora que ele entra. Então, é bacana isso. Só de como tá a cara do paciente, ih, esse daí tá com alopecia. Pois é. Você já começa a entender se tá bombadinho, se não tá, tem tudo isso, né? Ó, chegou. Onde tá o problema? Chegou musculoso, tá no suco. Fica tomando texto, ó. Ih, calvície. Então, a academia foi onde abriu minhas portas, né? Tem como. Você quer encontrar um calvo? Não tem como, né? Ai, ai. E aí, falando hoje, então, um pouco voltado para essas patologias que existem no seu segmento. Vamos entrar nesse meio. Como que é isso? Como funciona? A gente sempre marca uma avaliação, né, com o paciente vai até a clínica. Eu sempre peço para o paciente não lavar o cabelo no dia, que a gente tem um aparelho de tricoscopia. Aí a gente vai conhecer melhor o couro cabeludo, se há inflamações, excesso de oleosidade, entre outras coisinhas aí. E aí a gente faz a fichinha de anamnese, conhece um pouquinho do histórico, né, da pessoa, para depois a gente direcionar um protocolo adequado para aquele caso. Muitos que chegam na clínica hoje, muitos pacientes, a maioria já tem um pré-diagnóstico, ou já passou por alguém, ou já fez tratamento, enfim. Ele já está procurando, já né? Já está procurando, já está desanimado, já acha que não acredita, mas se surpreende com o meu tratamento, com certeza, porque eu falo que é um tratamento a curto prazo, pelo tamanho do problema, sabe? E é pessoas que já estão há 1 ano, 2 anos, tentando todos os tipos de tratamento. Legal. E aí, quais são, Daiane, os tipos de patologia que se existe? Ó, hoje, o carro-chefe, né, as principais mesmo dos tratamentos é a alopecia. A alopecia, ela tem vários tipos, né? Então, ela tem areata, androgenética. E a alopecia, hoje, a gente sabe que ela não tem cura, mas ela tem tratamento, né? E o que me deixa assim realizada é justamente quando o paciente chega até a clínica e fala, porque eu já fui em tal lugar, diagnosticaram e falaram que não tem cura, que é para tomar esse remedinho. Eu falo, não, mas você tem tratamento. Mas vai voltar a crescer? Vai. E quando a pessoa vê aquilo em curto prazo, para mim é muito gratificante. Assim, é como se fosse assim, meu Deus, eu acho que eu estou resolvendo muito rápido, né? Um caso tão sério, que a gente sabe que a alopecia é um caso sério. E não tem idade hoje, viu? Hoje a procura para o tratamento capilar tem crianças, adultos, mães, que fica aqui um alerta para as mães de meninas que faz o rabinho, leva para a escola com aquele rabinho bem puxado ou coque de balé, isso pode ocasionar já uma alopecia por tração. Então, a gente tem que ficar muito esperto aí, principalmente nos cuidados das crianças aí. E aí, quais são os principais, não é sintomas, mas o que pode causar essa... A maioria hoje que chega até a clínica, que eu falo que a consulta e o tratamento não é simples. Então, a gente vê exames laboratoriais, vê se está com deficiência de vitamina. Então, é uma consulta bem completa, né? A pessoa ela já sai assim com o protocolo começado na consulta, com um shampoo que eu vou indicar correto para o tipo de cabelo e shampoo baratinho, tá? Porque a maioria chega lá com shampoos que receitaram a R$180, R$200, não é nada disso. E a maioria... que a gente estava falando, né? Na realidade, é você saber qual é o tipo de química que seu couro cabeludo precisa. Exatamente. E é muito engraçado, porque a maioria chega lá com remédios caros, com shampoos caros. É uma coisa assim que eu fico... E geralmente o mesmo protocolo. Tá? Passou aí por alguns mesmo padrão. Você vai tomar... Vou falar aqui, viu, gente, porque eu sou contra quem usa minoxidil, finasterida e papapá e tchau. Ou passar ou tomar. Não, gente, não é assim, tem que cuidar. Mas a maioria hoje chega com os exames redondinhos. Então, o problema é o quê? Emocional. Por isso que a gente já tem uma psicóloga dentro da clínica também. Pacientes dela passam comigo, pacientes, né, meus passam com ela. Nutricionista nós temos também. Então, eu acho que realmente eu entendi que você acabou montando esse hub da saúde porque o cliente precisa.
E aí é aquela coisa, né? É o custo de oportunidade. A pessoa já tá ali dentro. Aí você fala pra ela, você precisa ir no nutricionista. Até ela ir e voltar. Aqui em Ribeirão Preto eu não tenho, né, essa equipe, né? Eu indico, falo para a pessoa ir, mas os resultados vêm, viu, gente? Mesmo sem vocês irem até esses profissionais. Mas eu sempre indico porque a pessoa depois ela vai buscar só melhorar para manter o resultado. É isso que é o de fato o resultado, é que ela entenda o caminho, né? E o diferencial do tratamento é que eu trabalho com estímulo. Eu sempre acredito que nós nascemos perfeitos. Nós nascemos assim, uma máquina perfeitinha. É claro que vai dar um defeitinho e você tem que fazer o quê? Ajustar. Eu acho que nós não nascemos para ficar dependentes de remédios, nós não nascemos para ficar dependentes de tratamentos. Eu acho que você tem que ajustar. E eu gosto muito das coisas mais naturais possíveis dentro do tratamento. No entanto que eu sou fã super de produtos veganos, né, que é o shampoo. Chega a usar vitaminas fitoterápicas, coisas assim? Sim, super. Então, eu acho até que é um tratamento barato pelo resultado que ele tem trazido, assim, dentro de um mês, com um calvo ou com alguém que está realmente buscando uma melhora aí no couro cabeludo. Qual que é o tempo médio? Olha, de um tratamento? O máximo que eu fiquei com, por exemplo, que a gente achou até que ia estender muito mais tempo, foram 3 meses. Mas tem as manutenções que a gente passa, né? Eu falo assim, o paciente ele começa a ir um mês toda semana. Depois a gente fala do desmame. Aí talvez ele estende mais 2 já intercaladas, sessões, e aí a gente vai passando, a hora que vê ele tá a cada 6 meses, a cada 3 meses, tudo vai depender do paciente. Mas eu tenho pacientes que já deu resultado há 2 anos e eu tenho que puxar a orelha, vem aqui me visitar, né? Porque é uma coisa que pode voltar assim. O cabelo cresceu, eu não volto mais. Tô com a franja de novo. Não, e ele ganhou uma franja, eu lembro até de que eu tô falando. Ele ganhou uma franja, que eu falei, ó, nessa franja eu tinha que cobrar mais por essa franja, viu? E é impressionante, porque assim, ele falou, realmente não caiu mais. E ele tem alopecia areata. No caso dele, ele... Qualquer estresse, qualquer emocional, perde, né? Vai voltar. Mas tá tudo ok. Olha só. Tá vendo? E se você pode falar para nós, Daiane, custo médio de um tratamento, ou melhor, um custo inicial. Eu assim, eu não costumo falar um custo, né? E sim um investimento. Uhum. Mas é muito relacionado ao que o paciente vai fazer, porque existem vários protocolos. Então, ali, a partir de R$300 a sessão, a gente já consegue montar algum tipo de protocolo, dependendo do caso, né? Eu falo que é um tratamento barato. Barato demais. Barato, pelo resultado que ele tem trazido. Barato demais. Com então, certeza, pelo que você fala, que as pessoas chegam lá já por terem passado por outros... Sim. Tratamentos barato, porque no mínimo ele gastou isso de vitamina do que passaram para ele. Exatamente, gastou com consulta, vitamina e shampoo. Já foi mais que R$300, eu percebo isso. Então, assim, ó, como a gente quer o paciente disciplinado, a gente tenta trabalhar numa média legal, né? Eu falo que a gente não abusa de valores, a gente quer que o paciente entenda que ele vai ficar ali um tempo com você tratando e que caiba no bolso também, né? E eu falo que a partir de R$300 a gente já consegue alguns protocolos, mas assim, que tem uma eficácia assim, impressionante de resultado. Muito bom. O que separa o tratamento capilar da cirurgia? A cirurgia, foi até bom, né, você falar isso, a cirurgia é uma coisa que o paciente ele busca algo rápido. Porém, eu estou atendendo pacientes que já fizeram a cirurgia e caiu, né? Eu tenho até um histórico na família também, que já fez 2 cirurgias e cai. Vamos entender o seguinte, você está colocando... plantar a grama e não vingou. Pois é mais ou menos isso, Vamos entender que você está colocando algo pronto. Você tem que cuidar, certo? Sim. Então, assim, se você não tiver o estímulo, o que vai acontecer?
Porque o cabelo ele tem um ciclo, né? Ele nasce, cresce, cai, tem que vir outro no lugar. Então a gente tem que entender que a gente tem o quê? Que cuidar para que esse estímulo venha um novo fio. E o diferencial do tratamento é isso, porque eu acho que a maior pergunta que eu tenho é: doutora, e quando parar, quando entrar no desmame, vai cair? Vai começar a cair de novo? Vou voltar? Não, porque a gente estimulou, a gente trabalhou com o seu estímulo, para você ter esse ciclo funcionando normalmente. Então, sobre a cirurgia é isso. Ok, você vai buscar algo ali, tranquilo, resultado rápido. Não é todo mundo, tá, gente, que cai, mas... Às vezes, no quesito da cirurgia, ele só tá fazendo, implementando o fio, né? O fio. Ele não tá tratando da alopecia. Não tá tratando da alopecia. Não. Vai ficar calvão o resto da vida. Exatamente. Vai pôr umas 5 vezes. Exatamente. E assim, alguns casos, dependendo, já peguei pessoas que fizeram micropigmentação no couro cabeludo, que é a tatuagem. Você acaba piorando a situação, né? Porque aí coloca mais aditivo químico no couro. E você acaba ali não estimulando, matando alguns folículos, então fica um pouquinho mais difícil de trabalhar. Mas se passar nas minhas mãos e ver que tem estímulo, eu sou bem realista, você vale a pena tratar. Óbvio que alguns pacientes passam lá e falam, você não vai ter a franjinha de 14, 15 anos, mas você vai ter uma melhora assim que você vai se surpreender. Tá. E aí aquela pergunta de ignorante. Esses tratamentos eles só servem para couro cabeludo? Ou, por exemplo, tem pessoas que têm a falta da sobrancelha? Não, o que eu estou trazendo para Ribeirão é que eu falo assim que o meu carro-chefe é o cabelo, então meio que não dá tempo de fazer a propaganda. A barba, muitos agora procuram barba e sobrancelha. Aí, galera, para você que não tem barba, tipo barba eu. E sobrancelha. Principalmente quem tem a barba falhada, né? Quer ter aquela barba preenchida. Existe alopécia de barba. Existe aquelas falhas, aquelas rodas que a gente vê que é alopécia também. Então tem um protocolo a seguir muito parecido com o do cabelo, mas é bem bacana. Para você que quer a barba do Gustavo Lima. Ah lá. Aí, ó, doutora Daiane. Isso aí. Muito bom, muito bom. E quais são os próximos passos da clínica? Para onde está indo essa visão? Essa visão aqui em Ribeirão Preto tem muito ainda que crescer, com certeza. Eu gostaria de trazer muito mais protocolos, né? Novos protocolos que, eu falo, não para, né? A gente está sempre aprendendo. Que está dentro também da área capilar, mas eu acredito que talvez, quem sabe, não tem uma equipe lá, uma equipe aqui e a gente consiga trazer tudo isso junto para o paciente, né? Como meu pai já mexeu com isso, você não tem noção o quanto a minha cabeça está fervendo. Imagino. Imagino. Daiane, para quem quer empreender na área da saúde, bem-estar, que conselho você daria? Eu acho que você tem que se encontrar, você tem que buscar aquilo que te agrade, que você gosta de fazer, o prazer em ver aquilo sendo bem feito e começar. E claro, passinho por passinho, né? Eu acho que as pessoas estão muito assim atrás da internet e isso acaba frustrando as pessoas buscando aquela perfeição, aquela, né, como que eu vou falar? Que a pessoa tá lá assim realizada profissionalmente, até familiar, enfim, pessoalmente, e não é bem assim, né? O dia a dia nosso é totalmente diferente. Vou pegar da sua frase e tentar melhorar ela, que é no passinho por passinho, é respeitar o tempo. Eu venho falando aqui para os meninos dentro do escritório. Às vezes a gente quer antecipar muito as coisas da frente pro nosso presente, mas é necessário a gente ter maturidade. Acho que às vezes não é só dinheiro, não é sobre dinheiro, mas muitas das vezes a gente tem uma maturidade ideal para chegar em determinado local, a gente conversar com determinadas pessoas. Graças a Deus esse ano a gente já entrevistou alguns grandes nomes da nossa região e talvez o Aurélio de 10 anos atrás não teria know-how, conhecimento, sabedoria o suficiente para poder se portar, conversar,
com essas pessoas. Então, o passinho a passinho a gente respeitar o tempo. Exatamente. Eu falo que o seu dia de hoje é a oportunidade de outros que não têm. Então, você tem que prestar atenção e fazer bem feito o seu dia de hoje para você colher lá na frente. Então, eu falo que esses passinhos, ele é essencial, importante para você aprender tudo aquilo que está à volta, né? Porque a gente tem que aprender o porquê você está passando por aquilo, Sim, o processo. Com certeza. Então, é devagar. Então, e querer mudar. E querer mudar. Eu acho que tudo é possível, mas nada é fácil. Essa é a realidade que a gente tem que passar para o outro. Quando a gente, como empresário, empreendedor, fala que é sair da zona de conforto, é querer mudar. Querer mudar, ele está atrelado a você, não é perder princípios, mas é você abrir mão de coisas que você olha na sua rotina, no seu dia a dia, que você está confortável. Exatamente. Eu falo que... Isso que é empreender. A área da beleza, por exemplo, quantas vezes sábados, a gente até tarde, dentro lá do salão da clínica, o pessoal em churrasco, aniversário. Então, você tem que entender, você gosta do que você vai fazer? Você quer isso para sua vida? Então, vai que você vai colher. Muda o seu propósito, né? Troca se o seu propósito é você alcançar e crescer com aquilo que você quer fazer, então beleza, você não tem que estar no Até churrasco hoje, do sábado. né? Até hoje eu ainda passo por isso, porque assim, como eu atendo de sextas e sábados em Porto Ferreira hoje na minha clínica, sextas-feiras eu fico até 7, 8 horas da noite, sábado não é todo, mas eu acabo trabalhando de manhã, mas neste sábado agora eu vou trabalhar na parte da tarde, é uma coisa que não acontecia faz tempo, mas hoje eu posso fazer a minha agenda. Depois de tempo. Você consegue escolher. Exatamente. Muito bom. Você acha que o nicho ajuda quem está começando? A nichar, por exemplo, eu só mexo com cabelo cacheado, eu só mexo com... Sim, muito importante isso, porque eu acredito que as pessoas se perdem muito, principalmente na área da beleza, porque ela quer abraçar tudo. A minha área, por exemplo, eu poderia fazer N coisas, mas eu vou agregar aquilo que vai me facilitar, né, a minha rotina, e vou agregar ao meu paciente, uma coisinha ou outra fora da área capilar. Mas eu acho que onde o pessoal se perde é justamente isso, quando ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. É a área da beleza, eu posso fazer isso, fazer aquilo. E às vezes o que ele faz bem ali, ele vai fazer um outro procedimento no paciente, ele vai fazer ruim, você já perdeu o seu paciente, no qual você fazia algo legal para o paciente gostava. Eu acho que essa visão o pessoal tem que ter, não abraçar tudo, focar. Tenha foco, né? Para a gente caminhar para o fim, se você pudesse voltar no tempo, para a Daiane lá começando, entregando panfleto, que conselho você daria para ela? Para a Daiane lá atrás, valeu a pena. Vai valer a pena, garota, vai valer a pena. Continue, faça tudo novamente, entenda o processo, entenda a dor. Que isso vai valer a pena. Muito bom. Que final, hein? Não tem nem o que falar mais. Vamos... É bem isso. Daiane, para você que é calvão, ou para você, mulher, que está sofrendo com algum tipo de alopécia, onde que o pessoal pode te encontrar? Estou atendendo aqui no Alto da Boa Vista, né? Nas minhas redes sociais, é só chamar lá no QR Code, no Instagram principalmente, que aí já tenho o endereço, tudo certinho que eu passo através do QR Code. Qual que é o arroba? É @Dai_Santana. Muito bom. Daiane, tem algum recado final que você quer deixar? Eu gostaria, sim, de aproveitar essa oportunidade e falar para o pessoal, não deixe a calvície estender. Quanto mais você procurar se cuidar antes, mais fácil é o tratamento e o resultado também, com certeza, é mais rápido. Muito bom. E junto de uma profissional de excelência e qualidade, que já é curto prazo de tratamento, você
Quem sabe se às vezes você não fica pronto com o cabelo para o próximo final de semana. Pois é. Vai que, mas aí você vai lá fazer uma Natal, consulta. né? Aí ó. Aí, né? Réveillon na praia. Mais, Daiane, queria te agradecer, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Tá? E para você que não nos segue, pô, compartilha. Daiane vem aqui, fala com você que é calvo, manda pro seu amigo calvo, ou se você não é, manda para ele para acompanhar o nosso conteúdo. Já aproveita, deixa o like, nos segue. Nosso Instagram agora é Bratio Engenharia. Nós voltamos aos primórdios. E no nosso Instagram do BratioCast, @BratioCast. Nos segue lá e acompanha os nossos conteúdos. Fechou, my friend? Bye!